estou ainda mais no escuro, não vê, né? Nem com essa luz. Amados, a paz do Senhor, vamos estar de pé. Querido Aguinaldo, ore por nós, abençoa a gente. Porque Deus poderoso, Criador Santo, Senhor, estamos aqui em tua presença, Senhor, para participar da transformação alma, Senhor. Deus abençoa cada um de nós que estamos aqui, abençoa o nosso professor, Sim, Jesus. para que nós possamos aprender a tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. A gente não falou sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia ainda, né? Só falou sobre o ministério de João. Então a gente vai falar sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. Glória a Deus. Leia para mim. Quem está com a Bíblia aberta aí? Apocalipse, capítulo. Leia a carta de Éfeso, por favor. Capítulo 2. E versículo. Aonde da igreja que está em Éfeso? Apocalipse, tá? Não, sim. Eu estou querendo achar que não foi dado. Diz assim: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso. Sim. Isso diz aquele que tem a sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste e tendo paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tendo, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Maravilha. Glória a Deus. Cadê a Bíblia? Amados, então a gente vai, vou recapitular aqui como que a gente vai fazer para esses encontros finais aqui. Então hoje eu vou dar uma rápida aula sobre as 7 cartas das igrejas da Ásia. E durante a semana eu vou gravar mais 2 videoaulas pequenininhas e vou mandar para os irmãos antes da nossa próxima aula. Então provavelmente entre amanhã e sábado eu já devo gravar essa aula. Vou até ver se eu consigo gravar lá no sábado pela manhã, tá bom, pastor? E mando para vocês, tá bom? Qual que é o assunto da próxima aula? É o chamado calendário da profecia. A gente vai, porque tem muitos assuntos, então não dá para a gente ser muito sucinto aqui. Não dá para acumular, atropelar uns assuntos no outro. Então, hoje eu vou falar sobre as 7 cartas das igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E durante a semana, provavelmente ali no sábado ou no máximo no domingo, eu mando para os irmãos a primeira aula do calendário da profecia. Vou mandar uma aulinha curta, 2 videozinhos de 15 minutos, cada um, 20 no máximo. Vocês assistam, porque o conteúdo dessa aula de hoje, que vocês estão assistindo presencialmente, os colegas estão assistindo de casa, vai cair no chamado trovão,
né? Ao invés de dar trabalhos a cada aula, igual eu vinha fazendo, eu vou fazer uma prova só no final. Então, o provão vai precisar dessas informações. Então, quem não pôde, se vocês não puderem vir, por exemplo, nas próximas aulas, vocês assistam. E a aula que vai ter no meio da semana também, quando terminar aqui a aula, eu vou gravar um vídeo para os alunos, explicando para eles que nós ensinamos hoje aqui, e que domingo eles terão mais 2 videoaulas para eles assistirem. Aí eles arrumam um tempinho aí durante a semana para assistir. A gente precisa acelerar isso, porque senão vai ficar um curso faltando, porque os assuntos do Apocalipse são bastante difíceis, tá bom? E muitos. Então, e eu quero ter uma aula também aqui com vocês, ou aqui, ou por vídeo, falando sobre as 70 semanas de Daniel. A gente precisa voltar lá. A gente deixou metade do livro de Daniel para trás para apresentar esse conteúdo para vocês aqui agora. Amém? Entendeu? Diga amém? Amém. Ok. Então, depois da visão de João, e João falando da sua vocação, foi o tema da aula passada, o João vê o ser que se apresenta, e interessante que toda aquela apresentação que João vê, e a gente pediu para vocês anotarem o que significa, no preâmbulo de todas as 7 cartas das igrejas da Ásia, vão estar contido aqui a mesma apresentação. Um homem com os olhos como chama de fogo, vestido branco, espada de 2 fios saindo na boca e assim por diante. E aqui, a igreja de Éfeso, o texto diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Lembra que a gente explicou o significado das 7 estrelas, né? Significa o quê? Os 7 pastores, que tem na sua mão as 7 estrelas e que passeia ou que anda no meio dos candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros de ouro? As igrejas, ok? Deixa eu só tentar colocar em frente aqui. Opa! Estamos aqui no improviso. Peraí. Ajude aqui, o Barão de Guerra. Não sei se eu consegui. Não vai chegar lá. Só põe aqui, tira de lá. Põe a cadeira aqui. Não, a tomada. Não. A tomada aqui. Agora que eu me toquei. Pronto. Amém, alunos? Desculpa aí, é porque problemas técnicos aqui, o nosso cameraman aqui tá meio devagar. Tá bom, Barão de Guerra. Se quiser me pagar um salário, eu fico segurando aqui. Tá ótimo. É porque para ficar, eu estou de frente para vocês, para ficar de frente para os colegas que estão em casa também. Ok? Aí eu falo aqui olhando para vocês, fica aqui mais na cara do povo, para não ficar, eles não estarem me assistindo de lado lá. Fica pior ainda para manter a atenção, né? Desculpa aí, alunos. Vamos lá, continuando. Então o Senhor diz, se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro e aquele que passeia, que tem na sua mão as 7 estrelas, que representam os 7 pastores e as 7 igrejas. Lembrando, irmãos, que todas essas igrejas da qual Deus se manifesta, pedindo que se escreva ao anjo dela, ele está fazendo uma alusão, evidentemente, num primeiro momento, àquelas igrejas mesmo, que estavam lá em Éfeso, que estavam lá em Esmirna, que estavam em Tiatira, que estavam em Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, mas não é só a essas igrejas, porque não eram só essas igrejas, filho, que tinham problemas. A essa época, a gente está falando aí aproximadamente do ano 55 a 60 da era cristã, nós estamos falando de milhares de igrejas, porque a igreja começou por volta do ano 33, então quando chega no ano 65 aproximadamente, que é mais ou menos a 60, que é mais ou menos a escrita do Apocalipse, aproximadamente, igual eu falei para vocês, que há muita incongruência nessas datas, mas a igreja tem 30 anos, ou seja, o Paulo já tinha aberto igrejas para um bocado de lugar,
Essa igreja, inclusive de Éfeso, que a gente vai estudar agora a princípio, foi uma igreja aberta pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna, por servos do apóstolo Paulo. Né? Tito enviou obreiros, segundo a história, para a igreja de Esmirna. A igreja de Tiatira também, obreiros que foram enviados por Timóteo, abriram a igreja de Tiatira. Então, existiam dezenas, centenas de igrejas. Mas o Senhor está falando há regiões importantes das igrejas. Era onde tinha as maiores igrejas. Evidentemente que na igreja de Tiatira não tinha apenas uma igreja. Tinha uma igreja e tinha várias igrejas ligadas àquele pastor. Normalmente, quem dirigia as igrejas menores não eram os pastores. Normalmente, quem dirigia as igrejas menores eram os bispos. Então, esse bocado de igrejas liderada por bispos estavam sob a responsabilidade de um pastor. Então, por isso que Deus fala ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Então, a gente aprende a primeira lição, que é a seguinte: todos os problemas e todas as coisas boas da igreja é de responsabilidade do pastor. Pelo menos é a ele que Deus vai cobrar. Por isso que quando eu costumo bater na tecla, de saco cheio disso, mas quando eu falo sobre a grande responsabilidade que recai sobre o ombro de um pastor, é fato. Porque o problema não era a igreja. O pastor da igreja, a maioria dos problemas, ou quase a totalidade deles, não residia na pessoa física do pastor da igreja. Mas eram problemas que estavam ali no meio deles. Olha, vocês têm aí a sinagoga do capeta, a sinagoga de Satanás. Olha, vocês têm aí os que dizem, rico sou, estou enriquecido. Tem aí. Mas a responsabilidade de Deus é cobrada a quem? Ao líder da igreja. Então a carta não foi escrita aos errados. O anjo disse assim: escreve essa carta ao anjo da igreja que está. Ou seja, a responsabilidade, porque teve elogios também. Então a responsabilidade, vem mais um pouquinho para cá para me te ver mais. Estamos em pouco, é bom interagir melhor. Isso. A cara não é tão bonita, mas eu gosto de ver. Já ajuda. Então, o sucesso, filho, e o insucesso da igreja era de responsabilidade do pastor. Deus iria cobrar dele, aplaudir ou criticar o pastor da igreja. Por isso que o texto diz: e ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Aí Deus se apresenta. E toda vez que Deus se apresenta, Deus está na sua apresentação querendo dizer já uma mensagem. Como é que ele se apresenta? Aquele que tem na sua mão os 7 pastores. Em outras palavras, você, pastor, a quem eu estou falando agora, e a igreja de Éfeso foi uma igreja extremamente machucada pelas palavras de Deus, você é meu. Então eu tenho responsabilidade contigo, dizia o Senhor, porque você está aqui, ó. Você está aqui na palma da minha mão. E estar na palma da mão de Deus tem o ônus e o bônus, né? Está na mão de Deus, ou seja, está sob o controle de Deus. Então, Deus está se apresentando como aquele que tem na sua mão os 7 pastores. Era como Deus estivesse dizendo: eu falo porque eu tenho prerrogativa para falar. Porque você, pastor da igreja de Éfeso, junto com os outros, está aqui, ó, na minha mão. Segundo, eu posso falar a você, criticando a igreja, porque sou eu, o Senhor, que passeio no meio da igreja. Passear no meio dos 7 candeeiros de ouro significa o Deus que passeia no meio da sua igreja. E Deus sabe o que está acontecendo, porque a todos os pastores Deus diz: eu sei as tuas obras. Foi ninguém que me contou? Eu sei as tuas obras. Tem até algumas traduções que diz: eu conheço as tuas obras, né? Deus está dizendo: olha, sabe por que eu conheço as tuas obras? Porque eu sou aquele que passeia entre vocês. E Deus passeia entre nós, Agnaldo. É Agnaldo, Reginaldo? Agnaldo. E Deus passeia entre nós. E enquanto Deus passeia, Deus percebe em nós tanto as coisas que são dignas de críticas, como as coisas que são dignas de elogio. Quantos entenderam? Diga amém. Uma outra característica importantíssima da igreja é o seguinte:
é que há todas estas igrejas, Deus critica um grupo específico de pessoas. Qual é o grupo? O grupo que diz que é e não é. Tem aí os que dizem que são e não são. Tem aí os que dizem que são profetas e não são. Tem aí os que dizem ser judeus e não são. Tem aí aqueles que não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, mas é coluna do meio, está em cima do muro. Então, o grupo de pessoas que recebe os maiores ataques de Deus em todas as igrejas da Ásia é o grupo dos falsos. É um tipo de pessoa da qual Deus tem ojeriza, que Deus abomina, são os falsos. Quem são os falsos, pastor? Os hipócritas. Hipócrita é irmão gêmeo da falsidade, né? Porque o que é hipocrisia? É eu cobrar dela aquilo que eu não faço. Isso é hipocrisia. A hipocrisia é irmã gêmea da falsidade. O que é falsidade? É eu dizer que sou uma coisa, mas na verdade eu não sou. Então esse é o grupo de pessoas que mais Deus odeia na igreja. O grupo dos falsos. Ok? Aqueles que dizem que são e não são. Aqueles que dizem que é, mas não é. Então Deus não aceita esse grupo. Ele prefere que você seja de um lado ou do outro. Oxalá foras quente ou frio. Mas porque não é nem quente nem frio, mas moro, vomitar-te da minha boca. Então esse é o grupo a quem Deus desfere os golpes mais doídos na sua fala. Aí Deus diz, eu sei as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma boa igreja. Era uma boa igreja. Só que a igreja de Éfeso, que tinha? Veja, primeiro Deus fala das qualidades. Aliás, aprenda isso, tá, irmão? Aprenda isso. Sempre que você for fazer uma crítica a alguém, falei para a minha mulher agora há pouco. Cheguei em casa, eu cuido do meu filho até minha mulher chegar do serviço. Até 2 horas o plantão de babá é meu. Espero que ela não assista no YouTube aqui. Que ela vai ver que eu estou falando mal dela. Então eu cuido do meu filho. Só que quando ela chegou, estava tudo certinho, meu filho alimentado, tudo certinho, a comida lá. E eu subi para fazer uns negócios lá. Minha mulher chega farejando. Então, tá tudo certo, ela não está nem aí porque está tudo certo. Mas se tiver alguma coisa errada, isso daqui. Fala bem, boa tarde, tudo bem com a irmã? Tudo certo? Porque quando você for fazer uma crítica, alguém disse isso a ela, toda vez que você for fazer uma crítica para alguém, uma crítica justa, uma crítica que você precisa fazer, porque eu estou dando mancada, porque eu errei, porque eu fiz uma coisa errada, porque eu deixei a coisa no lugar errado. Toda vez que você for fazer uma crítica a alguém, para que essa crítica seja bem aceita à pessoa que você vai criticar, fale uma qualidade dele primeiro. Ô amor, obrigado por ter feito o almoço. Mas assim, tem essa parada aqui que está errado, isso aqui não está legal, tá certo? O peso dessa crítica, aprenda aí, viu, baixinha? Toda baixinha. Aí, a outra baixinha lá, pastora. Outra baixinha, a filha da pastora. Outra baixinha ali, ó. Só tem baixinha aqui hoje, só Jesus. Essa raça é terrível. Enfim, só vieram as baixinhas hoje. Enfim, então toda vez que você for fazer uma crítica a alguém, primeiro você reconhece as coisas boas que essa igreja tem. Jesus faz isso, e depois que Jesus faz isso, ele diz, aprendei de mim, tá? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente precisa aprender de Deus. Então Jesus primeiro, antes de falar das coisas ruins da igreja, ele disse assim, eu sei as tuas obras. E aí ele fala primeiro das boas. E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e tu puseste, coisa que as outras igrejas, muitas delas não fez, e tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, mas tu os julgastes mentirosos. Tudo isso é coisa boa, e sofreste, e tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome, 7, 8, e não te cansaste. Aí o Senhor disse, porém tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Isso é interessante. Eu fiquei olhando um dia esse texto, pastor Salatiel, e dizendo assim, como é que eu tenho algo a criticar de uma igreja que tem paciência, não pode sofrer os maus,
Puseste à prova os que dizem ser e não são, julgaram, acharam eles mentirosos. Paciência, sofredora, uma igreja trabalhadora pelo nome de Deus, uma igreja que não se cansa de trabalhar. Onde estamos? É que o Senhor está falando assim, mas tem um detalhe aí na vida de vocês. Eu percebo que a sua labuta, o seu labor, o seu trabalho, não é feito mais com aquele mesmo ânimo que vocês faziam antes. Isso é importante, pastor? Para Deus é. Para a gente, basta estar feito, né? Tem até um ditado que diz, feito é melhor que perfeito, né? Não, esse ditado não é de Deus. O ditado de Deus é, perfeito é melhor que feito. E feito com amor é melhor do que feito. Com ânimo, com paixão. Quando o Senhor fala do seu primeiro amor, todo mundo já viveu o primeiro amor. O que tu fazia para baixinha hoje, o que tu fazia no passado é o mesmo que tu faz hoje? Não é. Pode até fazer igual para não ouvir. Mas o ânimo, o desejo, a paixão não é mais a mesma. E nenhum de nós, no nosso labor, os nossos primeiros dias na empresa não são muito mais laboriosos, não são muito mais incansáveis, não fazemos trabalho muito mais empenhado, com muito mais perfeição. Assim também nos nossos relacionamentos, assim também na casa de Deus, assim também na causa de Deus, assim também no ministério da pregação, no ministério do ensino. Eu me lembro, quando eu comecei a dar aula, meu Deus do céu, gastava metade do dia, um dia inteiro, preparando a aula, e vinha aqui tinindo. Hoje eu chego, esqueci a Bíblia, peguei a Bíblia com o irmão. Brincadeira, a minha está aí no carro. Peguei só porque estava mais perto aqui, a hora que estava montando. Mas assim, não é o mesmo jeito que eu trabalhava antes. Então o que o Senhor está fazendo, a crítica para a igreja de Éfeso, olha, está legal, vocês estão trabalhando, vocês são incansáveis, não para o trabalho, mas gente, a motivação de vocês diminuíram, vocês estão trabalhando assim, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais sangue nos olhos, não tem mais paixão, porque o sentimento de amor, pastor, paixão é uma coisa, amor é outra, você está falando bobagem. A paixão é um tipo de amor, só que a paixão é o amor inicial. E todo amor inicial, ele é mais caloroso do que o amor lá na frente. As coisas são feitas com mais ânimo, as coisas são feitas com mais gratidão, e assim sucessivamente. Quem entendeu, diga amém. Assim que eu casei com a minha mulher, quando eu lavava uma louça, ela postava no Face, contava para todas as irmãs. Hoje eu lavo a mesma louça, mas ela liga para a irmã para criticar da panela que eu não lavei direito. Porque a paixão já não é a mesma. Que ela não ouça essa aula aqui para mim não ouvir. Aí ela vai falar, mas a tua também não é a mesma. E é verdade. Eu dava joias para ela, irmão. Gastava metade do meu dinheiro para comprar um pingente, um negócio, uma aliança bonita, um anel lindo. Oh, meu Deus, hoje eu não estou dando, nem só estou dando trabalho mesmo. Então, aí o Senhor está dizendo, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade. Aí o Senhor disse, isso pode ser resolvido. Você quer que eu me agrade de você de novo? Volta lá atrás. Aonde? Volta às práticas que te davam paixão. Volta, arrepende-te de ter tratado esse amor, relativizado isso, diminuído essa intensidade. Arrepende-te, disse Deus, e volta a praticar as primeiras obras. Simples assim. Quer que Deus mude? Volta. Começa a praticar as primeiras obras. Aí tem uma ameaça. Porque se vocês não fizerem isso, não quiserem fazer isso, brevemente eu virei até vocês e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, caso não te arrependeres. Sabe o que Deus está dizendo? Não é tirarei o castiçal, tirarei do teu lugar o castiçal. O que é que Deus está dizendo, pastor? Deus está dizendo, você não quer fazer as coisas com a intensidade, com amor, com ânimo que você fazia? Não tem problema. Sabe o que eu faço? Eu tiro o teu protagonismo e coloco o outro para fazer. É isso que Deus está dizendo. Se você não tiver
não quiser empenhar toda a sua paixão, todo o seu primeiro amor para esse trabalho, não tem problema. Eu pego você, tiro do teu lugar no castiçal e coloco outro para fazer o que você não faz. E a gente tem visto isso acontecer, irmãos. Eu conheço dezenas de pessoas que eram empenhadas, que faziam, que aconteciam, e o nome de Deus era glorificado, e as pessoas faziam coisas extraordinárias. O tempo foi passando, foram relativizando, foram deixando as coisas de lado, não ensaiam mais para cantar, não preparam-se mais para pregar, e daqui a pouco vem outro, vai passando, daqui a pouco a pessoa, rapaz, Deus te usava tanto, por que Deus não está te usando mais? Porque Deus tirou o lugar dele do castiçal, colocou outro no lugar. Sabe por quê? Porque ele permitiu que o amor, que a paixão, que a dedicação com que ele fazia para o Senhor, deixou para lá. Para Deus não basta fazer, tem que fazer de coração. Quem entendeu isso, diga amém. Tens, porém, isto. Agora vem outro elogio. A igreja era uma boa igreja, a igreja só tinha deixado o ânimo. Aí Deus pega pesado. Mas agora Deus dá um outro elogio, dizendo, tens, porém, isto. Agora é elogio, que aborrece as obras dos nicolaítas. Obras estas dos quais eu, Senhor, também aborreço. Não gosto dos nicolaítas. Vocês também não gostam. Legal, maravilha. Nicolau era um diácono atribulado, serviu o apóstolo Paulo. Paulo entregou a vida dele, a carne dele no planeta, para que a alma dele fosse salva. Deu muitos trabalhos. Saiu, segundo os historiadores, abriu uma outra igreja, um outro ministério, uma outra obra, e foi um bocado de gente atrás dele. O espírito de Nicolau está aí até hoje, irmão. Assembleia de Madureira, Belém. O espírito do Nicolau está aí. Está aí fazendo uma raça aí. Vocês são culpados por meu café ter... Põe só um pouquinho aqui, ô varão de guerra. Ele está mais perto ali. Põe um pouquinho de café aí. Não joga isso fora, não. Tenho, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaístas, quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Próxima carta, a igreja de Esmirna. Vou correr. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Lembra que todas essas apresentações dele aqui, Deus usa um pedacinho dela para se apresentar àquela igreja específica. E nessa apresentação dele, ele está dando uma mensagem para a igreja também. Qual a mensagem que ele está dando para a igreja de Esmirna? Eu sou o primeiro e o último. Não há nada fora de mim. Eu estou no meio do alfabeto inteiro. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E ele diz, e o que fui morto, mas revivi. Estou aqui. A vitória da igreja se dá na ressurreição de Cristo. Eu sei as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza. Veja como que Deus está falando para uma igreja sempre um elogio. Por isso que eu brinquei aqui, mas é uma brincadeira verdadeira, tá? Primeiro você elogia. Ezequiel, você é um bom marido, um homem de Deus. Mas a louça o irmão não lava, né? A louça, do jeito que chega, está. E volta, está do mesmo jeito. E o irmão chegou cedo, da rua. Primeiro fala que ele é lindo, mesmo que não seja, que ele é homem de Deus. Homem de Deus ele é. Lindo não, homem de Deus eu tenho certeza que é. Mas lindo aqui também tá difícil, né, irmão? É só eu e... Eu sei. Ó, a bagunça, os alunos estão assistindo aqui. Respeite. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, entre aspas, mas tu és rico. Essa expressão que Deus está dizendo aqui, filho, é a mesma expressão que Paulo usa. Ele dizendo, eu mesmo sendo pobre, enriqueço a muitos. Paulo estava falando da sua pobreza financeira, em detrimento da sua riqueza espiritual. Em contraponto, melhor dizendo, com a sua riqueza espiritual.
Mesmo sendo pobre financeiramente, espiritualmente ele era rico. Estava passando dificuldades financeiras, mas ele estava abençoando um bocado de gente. Isso é um mistério também, tá, gente? Isso é um grande mistério de Deus. Não somente riquezas financeiras, às vezes servindo alimento capaz de melhorar o ânimo, o humor, a fé das pessoas e a nossa mesmo. Não há quem anime. Esse é o ônus do Evangelho. Eu sei a tua tribulação, as tuas obras, tua pobreza, mas tu é rico. Tu só acha que é pobre. Tu é rico. E a blasfêmia, olha de novo, dos que dizem ser judeus, não são. Sabe o que eles são? Sinagoga de Satanás. Tinha, portanto, querido pastor Salatiel, dentro da igreja de Esmirna, uma igreja do diabo. Sinagoga é igreja, tá? Satanás é o diabo. Tinha dentro da igreja de Esmirna uma igreja do diabo. Pastor, quem fazia parte daquela igreja do diabo que estava dentro da igreja de Esmirna? Aqueles que diziam que eram, mas não eram, mentiam. Sabe como é que Deus chama essa congregação de falsos de igreja do diabo? Aliás, tem ministério do diabo, tem púlpitos do diabo em muitos lugares. Porque são pessoas que dizem que são e não são, mentem. Deus não chama de igreja. Deus diz que isso é a igreja do diabo. Quem entendeu, diga amém. Deus diz, nada temas das coisas que has de padecer, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Veja, aqui está no versículo de número 10, um pouco da ação dos membros da sinagoga de Satanás da igreja de Esmirna. Qual era a ação dos membros da sinagoga de Satanás? Acusar os irmãos sérios, a ponto de esses irmãos, inclusive, serem lançados na prisão. Eram eles que faziam. Então não precisava de inimigo externo para criticar a igreja. Já tinha inimigos entre eles. Os inimigos estavam ali. Amém, amados? Lembra-te, pois, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação completa. 10 dentro da numerologia bíblica é o número das coisas completas. Terás uma tribulação de 10 dias, uma tribulação completa. Aí Deus diz, mas ser fiel até diante da morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mantenha a sua fidelidade, até sob o perigo da morte, porque se você fizer isso, eu te prometo, eu dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da igreja. Diz a igreja, ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo diz, isso diz aquilo que tem a espada aguda de 2 fios. Também na apresentação dele aparece, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Era Deus dizendo, eu sou Deus que tem o poder na palavra para falar. A espada de 2 fios significa a palavra de Deus. Foi isso que nós aprendemos aqui nas ilustrações da aula passada. Deus disse, eu conheço as tuas obras, sempre o elogio, e sei que aonde vocês congregam ou habitam, é exatamente onde está o trono do capeta. Vocês estão congregando num lugar terrível. Sabe esse lugar aí que vocês estão? Por baixo dele tem o trono do capeta. Sabe o que Deus está dizendo? E Deus entende qual é o nível de igreja que a gente congrega. Porque, irmãos, Deus olha para isso. Por exemplo, se você é crente de uma igreja boa, de um santo pastor, de uma igreja séria, de homens e mulheres de Deus, você tem um tipo de julgamento acerca de Deus. Deus cobra de você, talvez mais pesado, está um monte de pessoas sérias. Por que tu está com falta de seriedade? Agora, quando nós estamos vivendo numa igreja como a igreja que nós estamos vivendo hoje, de pessoas falsas, de falsos pastores, de enganadores, de falsos profetas, uma igreja toda atribulada, Deus sabe também. Deus entende isso. Cara, eu sei que está sendo difícil para você ser crente. O que Deus está dizendo aqui, eu sei que você está habitando aí aonde o trono do capeta está. Está difícil ser crente. Eu reconheço isso. Isso aqui é um elogio de Deus. Entretanto, retens o meu nome e não negastes
a minha fé. Glória a Deus. Mesmo ainda nos dias de Antipas, que foi um mártir da igreja, a Bíblia não é muito clara sobre Antipas e a sua história, mas foi um mártir da igreja primitiva, morreu aqui em Pérgamo, porque Deus disse assim, ainda vocês mantêm a sua sinceridade, ainda nos tempos de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, exatamente onde habita Satanás. Foi morto aí. Mesmo a igreja tendo um mártir, um membro como mártir da igreja, vocês continuaram fiéis. Isso é louvável. Mas há algumas poucas coisas, até essa igreja tão fiel, Deus diz, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Ô filho, lembra quando eu falo sobre profecia, eu digo assim, olha irmão, eu acho que se Deus quiser falar conosco hoje, de Deus, um profeta, Deus, através de seus profetas, quiser falar conosco hoje, prepara o lombo, filho. Porque o que Deus tem muito pouca coisa boa para nos aplaudir. E Deus jamais se calará naquilo que ele precisasse criticar. Sim ou não? Olha como Deus apresenta. Olha o nível de comprometimento de uma igreja que está habitando, congregando numa igreja que está em cima do trono do capeta. Mas Deus está, mesmo sabendo da dificuldade que essa igreja tem de manter a sua integridade, Deus ainda disse, mas olha, estou vendo tudo isso aí, mas eu tenho algumas poucas coisas contra ti. Gente, uma igreja como a igreja de Pérgamo, Deus tinha algumas poucas coisas contra ela, imagina contra nós. Imagina se Deus chegar aqui e falar assim, eu tenho algumas coisas contra vocês. Pode fechar a igreja, fechar a live e ficar até daqui 7 dias, Deus só falando o que ele tem contra nós. Por isso que eu não acredito nas profecias de oba, não, que Deus tem gostado de ti, tem visto a oração na madrugada e vai te olhar. Que isso? Que Deus é? Isso é uma enganação, sabe para quê? Para que eu, como crente, fale assim, cara, eu nem estou com essa bola toda e Deus está falando. Que primeiro não é Deus, né? Então sabe o que eu vou sentir? Eu vou me sentir tranquilo. Sabe o que eu vou falar? Não preciso mudar tanto não, irmã Neide, porque Deus está aplaudindo do jeito que eu estou vivendo. Gente, eu sou crente velho. Pastor também é um crente velho e um velho crente. Aguinaldo também é um velho crente. Gente, a gente é da época. Ruth também está aqui, não adianta baixar a cabeça não, Ruth. Ruth é uma senhorinha da minha idade quase. Na nossa igreja, quando Deus levantava um profeta, irmãos, que fazia calar a igreja, toda essa época, Ruth, Deus usava um profeta e a igreja inteira se calava. E aí Deus falava assim, minha igreja, lembra disso? Meu Deus do céu. Quando Deus falava assim, minha igreja, a gente já fechava assim, porque o pau ia quebrar, a chinela ia cantar naquela noite. E o Senhor pegava pesadíssimo contra a igreja. E depois passava um óleozinho, né? Deixa-vos a minha paz. Aí a igreja fala, caramba, tem que se converter. Olha, Deus falou na igreja. Quando a gente chegava em casa e falava assim, Deus usou um profeta para falar com a igreja hoje. Não precisava nem dizer o que era. Todo mundo sabia o que é que Deus estava exigindo. Pureza, santidade, santificação, porque a volta dele estava próxima. Sim ou não? Era essa o mapa da igreja dos profetas verdadeiros de Deus. Quer que eu diga uma coisa? Até o dia de hoje. Se vir profeta profetizar para mim, cajado, eu falo, fala Senhor, porque esse é de Deus. Ainda que seja da carne, eu vou receber, porque mano, é cajado, é para mim. Porque eu tenho um espelho na minha casa. Porque eu sei o quanto eu tenho fracassado na obra de Deus, no que Deus quer que eu gostaria que eu fizesse para a sua obra. Então, se Deus vier falar comigo, e for Deus, vai ser pancada. Vai ser mandando me consertar, melhorar os meus caminhos, buscar mais a face de Deus, jejuar mais, orar mais, ler mais a Bíblia, orar mais na madrugada, que é tudo isso que eu preciso fazer. Amém? Eu não tenho nada para Deus. É capaz que Deus fale só das coisas ruins, fala assim, eu tenho algumas poucas coisas a favor. Já esqueci. Era só isso aí mesmo. Que é só coisa... É isso que Deus quer falar conosco. Diga, meu pastor, diga alto. Eu estou vendo que Deus continua falando com profundidade. Você não teve lá no aniversário lá do pastor
pastor. Não pude, Né? Mas se entregar de ele contou um negócio, não sei se foi ele, né? Que teve a revelação, foi um irmão que teve uma revelação. Que tinha 16 alianças. Faz uma aguinha para mim aí, filho. Tinha 16 alianças. Sim. Nós somos em 16 congregações. E tinha 16 alianças no dedo. Do dedo dele saía 2 alianças. E dessas 2 alianças, uma aliança ficava preta e depois brilhava mais do que as outras. E aí ele teve essa revelação e depois não sabia como interpretar. Aí agora ele teve a Compreensão do que era. 2 pastores. Um foi chamado para a glória e o outro saiu do ministério. Falando E nisso, a proximidade da revelação. fiquei sabendo do pastor. Não pude ir, não me deram informação, só fiquei sabendo. Mas você vê a profundidade. Deus fala, Deus fala. Meu Deus. Gente, acreditem em profecia, porque Deus ainda fala com o seu povo. Amém, amados? Acreditemos em profecia. Não vai no meu radicalismo, não, porque eu tenho um pouco de visão espiritual. Ninguém é obrigado, pelo tempo que eu estou na fé, falando com Deus, buscando o Senhor, conhecendo a voz de Deus. Eu tenho um pouquinho, não tenho total, mas eu tenho um pouquinho de discernimento, que é um dom do Espírito, né? Para discernir o que é Deus e o que é conversa fiada. Mas acredite em profecia, porque Deus fala em profecia. Deus ainda tem os seus profetas. Mas essas profecias que vêm para acalentar a gente e colocar a gente num pedestal, desconfie. Desconfie. Amém, amados? Que Deus está nos chamando para uma vida de seriedade. Irmão, imagina um homem igual o profeta Elias. Depois de matar 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, mostrar que o Senhor era Deus. Diante de todo Israel no alto do monte, diante da cara do rei Acabe. Depois ele pede a morte, irmãos. E sabe o que Deus faz? Deus diz, tá bom, eu te mato, tua obra acabou. Deus não passou um pano nem para Elias. Elias, filho, o maior profeta do Antigo Testamento depois de João Batista. Elias, o extraordinário profeta. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, testemunhado pelo próprio Cristo. Quando João Batista desviou naquela noite, Jesus não foi lá na cadeia tirá-lo. Apenas disse, diga para o João Batista que os cegos veem, os paralíticos andam e os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E importa que aqueles que em mim, bem-aventurados aqueles que em mim não se escandalizar. Vai lá e diga para ele parar de se escandalizar e secar lágrima e aceitar o que eu tenho para a vida dele. E ponto final, João Batista. Agora Deus vai vir aqui na igreja, um cabo igual tu, igual eu, e dizer, tô aplaudindo você, tá, negão? Tu tá com tudo. Que conversa é essa, meu irmão? Tá esquisito esse trem aí. Amém? Eu parei na Pérgamo. Só concluir aqui. Aí o Senhor disse assim, mas tem algumas poucas coisas contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que não comesse sacrifício da idolatria, para que comesse sacrifício da idolatria e se prostituísse. Irmãos, que Deus está condenando essa igreja é o seguinte, porque tem aí entre vocês os oriundos da doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão não é uma doutrina da teologia da época, não. Deus está falando de um conceito de Balaão. Qual é o conceito de Balaão? O conceito da mistura. Deixa o adúltero. Não, mas é gay, deixa também. Não, mas deixa. Sabe essa coisinha? A igreja muito boa, muito fiel, habitando onde habitava o trono de Satanás, mas era uma igreja que deixava, sabe? As coisas meio frouxas, qualquer um pode chegar e pode participar. Eu disse, não, isso aí que eu tenho contra ti. Tenho contra ti isso daí que vocês estão permitindo que os da doutrina de Balaão tenha primazia entre vocês. Está errado isso. Aí Deus diz para eles, arrepende-te. Quando não, em breve a ti virei. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por isso que lá ele se apresenta. Isto diz
aquele que tem a espada de 2 fios. O poder da palavra. Deus disse assim: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou falar entre vocês. Eu vou expor o pecado, eu vou expor o erro. Se vocês não batalharem, eu batalho. Como? Com a espada da minha boca. Através da palavra de Deus. Amém? Mantenha a santidade e a integridade. Pregue a santidade e a integridade. Ainda que a mensagem da santidade e da integridade firam os ouvidos das pessoas. Mas pregue. Faça igual Jeremias. Jeremias diz assim: quer eles ouçam ou deixam de ouvir, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Amém, amados? Se eles quiserem ouvir, ouça. Se eles não quiserem ouvir, problema deles. Mas uma coisa eles vão ter certeza: que esteve no meio deles um profeta. Esse é o nosso compromisso. Amém, amados? Eu sinto a presença do Senhor aqui entre nós. Amém? Amados, só para a aula não ficar longa, ainda falta 3 cartas. Falta Tiatira, 4. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Prometo ser mais rápido na segunda aula. Eu vou só concluir aqui e já abro outra.